Meu nome é Rafael Fabeni, eu vim aqui para falar um pouquinho de CSS3. Primeiro, queria parabenizar aí Elvis e David, a organização. Falar que esse final de semana, para mim, específico, amanhã eu serei mesário. Queria dividir isso com vocês. Eu sou presidente das eleições, então... Vocês podem lembrar amanhã, o dia inteiro, 7 horas, estarei lá montando urna. Meu nome é Rafael Fabeni, como eu falei, eu não sou famoso, os outros eventos, estive aí como vocês, aí, subi aqui e poder falar para um monte de gente que eu considero referência aí, é super bacana, eu espero que vocês gostem. Eu trabalho com front há quase 3 anos. Antes disso, eu trabalhava com um negócio nada a ver, trabalhava com infografia e motion. E eu acho a parte de UX e de front sensacional. Acho que pensar em problemas não de usuários, mas problemas que podem ser nossos mesmo, em acessar uma aplicação, em acessar qualquer coisa que seja, e você poder projetar isso, tentar resolver isso, eu acho muito legal. Quem quiser me achar aí, eu tenho um blog, é recente. Tento não escrever só de coisa técnica, mas coisas que a gente passa, evento que eu vou, enfim. Trabalho no time de design e desenvolvimento da 2, uma agência aqui de São Paulo. Escrevo no Tableless. Geralmente eu gosto de traduzir coisa bacana que eu acho de fora. Sou um dos organizadores aqui, junto com o Fê, não sei onde ele está aí, do Meetup de CSS. É coisa recente, a gente só teve 2 encontros. Teve esse que foi na Digital Garden, com o PayPal. Esse aqui que foi na Lambda 3, também com o eMasters e o PayPal. Então, vamos lá. Eu vim aqui para falar um pouco de CSS3, porque eu acho demais. Está na especificação que ele vem para ajudar a gente. Se você for olhar a especificação, ele fala exatamente isso. É tudo o que tinha na especificação anterior, mais algumas coisas que vêm para ajudar a gente. Tipo o quê? Border radius, box shadow, e por aí a gente vai. Então, é para evitar coisas que você tinha que fazer, que deixava o seu código não semântico, como a gente viu aqui, evitar imagem que não precisa, evitar script, às vezes, que você tem que adicionar para o layout se adequar. Mas e aí? A gente está usando mesmo? Pô, o Shankar aí falou do poder, putz, tem palestra de vídeo, só coisa boa, mas CSS3, que é um negócio já tão, não vou falar antigo, mas é um negócio que está tão aí discutido, será que mesmo a gente está usando? A Smash fez esse post no final de quase 2011, final de 2010, que falava exatamente isso, que a gente tinha que começar a usar naquela hora, ou seja, em 2011, vai. E ela fala dessas coisas de que muita gente, usa ou não uso, putz, modo retrabalho, o browser não aceita, e polifio, e não sei o quê. E esse post tem umas ideias muito bacanas, mesmo a gente estando em 2014. E o que eu acho, essa parte de compatibilidade, que às vezes é a questão desculpa aí, que às vezes a gente acaba colocando para não usar uma coisa nova, aqui eu não falo só de CSS, mas no geral, é que a gente tem que aceitar mesmo que alguma coisa não vai funcionar no seu IE8, no seu IE7, IE6, aí quem tiver essa tristeza, porque o principal é que o cara entre na sua aplicação, no seu site, enfim, ele faça o que ele precisa fazer. Como ele vai chegar a isso, o caminho que você vai dar para ele, a experiência que você vai oferecer para ele, é uma coisa totalmente diferente. Tá, bacana, você subiu aí, falou de CSS3, mas é tão legal mesmo? Putz, o que você está falando aí, É legal, lógico, eu sou suspeito para falar, mas, coisa rápida, quem aí desenvolve, há 5 anos, levanta a mão aí. 5 anos eu acho que é um tempo bom. Quando essa galera que desenvolvia há 5 anos, que recebia um layout, um PSD, igual o Shankar falou aí, com borda arredondada e sombra, era bonitinho e tal, mas você queria morrer. Para você colocar aquilo em prática, era penoso, não tinha para onde fugir. Você tinha que colocar uma imagem, ou você tinha que colocar um script que ia colocar uma imagem, aí o layout mudava, você queria matar o designer, fala, pô, cara, deixa daquele jeito, tá bom, tá pronto. Não, precisa mudar. E hoje você faz isso super fácil, Os antigos terrores do front-end. Hoje, sombra e borda, você faz em pouca linha de código.
E aí a gente cai num negócio super bacana, que são os detalhes. Eu sou um cara que sou formado em design, então eu acho que por esse fato eu sou muito detalhista, e eu acho que o CSS3 ele vem para preencher esses detalhes. O Neto falou isso agora, dessas animaçõezinhas que guiam o usuário, eu acho isso sensacional. E assim, o que eu acho num produto, em qualquer coisa, os detalhes fazem a diferença. Não só, se a gente sair um pouco da área de web, se você vai num shopping e você é bem atendido numa loja, num restaurante, qualquer que seja, você guarda aquele lugar, você fala, pô, fui bem atendido, vou voltar. Ou seja, o detalhe de você ser bem atendido gravou ali para você, você teve uma interação bacana com no caso, o produto, né? E fez a diferença para você. Quem se interessar, falando de web, eu traduzi esse texto de um cara que chama Adrian Zumbrunnen, que ele fala exatamente isso, são coisas que guiam o usuário na aplicação. Aqui já são coisas que são mais reconhecidas, né, que são quase, sei lá, não vou falar design patterns, mas são algumas coisas que já meio que ficaram no cotidiano do usuário, o usuário já reconhece. E que, no conjunto da obra, né, fazem a diferença. Que nem o Neto falou, o usuário não tem que descobrir o que está acontecendo, você mostra para ele o que está acontecendo. E aqui é clichê, né? Essa frase aí a gente vê em tudo que é lugar, mas faz todo sentido, porque quando você quer ter uma experiência de um produto, né, a sua experiência sobre alguma coisa, e não só falando de web, ela é formada por um monte de coisa, né, um monte de fator. Né, e a interação, né, sua com o produto, sua com o site, sua com a aplicação, sua com o restaurante, sua com qualquer coisa, ela é muito importante para você gerar esse conceito de experiência, né, montar a sua experiência em relação ao produto, ao que for. E o que eu acho é que a gente tem que sair um pouco, tirar um pouco da nossa cabeça essa coisa de design estático. Né? Aqui a gente pode até falar de design responsivo, de muita coisa ser baseado numa revista. Né? O site não é uma revista. Né? Se você compra uma revista, você sabe que você vai ter que ler com luz, né? Você vai ter que estar segurando ela. Se você balançar um pouco, você vai deixar ela cair, vai molhar. Né? Você vai ter que comprar outra revista. E hoje não. Né? Hoje você tem a sua aplicação, o seu site, você roda lá no Note, roda no computador, roda em tablet, roda no relógio, sabe lá onde Deus a gente vai parar. Então, acho que a gente tem que meio que abraçar essa coisa interativa. O CSS3 está isso, tem um monte de coisa bacana para ajudar a gente, né? E pensar essa coisa interativa desde o começo, né? Não imaginar alguma coisa, agora está pronto, agora eu vou colocar umas coisinhas aqui, vai ficar bonito. Não, tem que ser um negócio que vá junto, porque são duas coisas realmente bem diferentes, né? Sair um pouco dessa coisa estática. Esses dias eu achei um exemplo sensacional, eu acho esses detalhes muito bacanas, né? É simples. E eu acho esses detalhes muito bacanas. Quem se interessa por isso, recomendo esse artigo, que fala exatamente isso. São transições na interface, é sensacional, ele dá uns exemplos assim fantásticos. Você fala, pô, como é que isso pode ser melhorado? Ele te dá um exemplo para ser melhorado. E, claro, eu falei só de coisa bacana, não vou falar coisa ruim, vou falar de coisas que não são tão bacanas também no CSS3. Então, primeiro, falando de coisa boa, ele é flexível, né? Você consegue modularizar muito mais o seu código. Né? Se ele é modularizado, ele fica mais flexível a dispositivo, ao conteúdo que ele precisa ser mostrado. Se você tem mais controle, mais modularização, para você escalar isso é muito mais fácil. Claro, você troca um script, uma imagem, que de repente você precisava usar uma borda, você coloca CSS. Então, você ganha em leveza, ganha em renderização. E, claro, né, muito mais fácil. Você não vai ter que pensar num script para resolver um problema de borda arredondada, super simples. E as coisas não tão boas. Não tem como, são coisas novas, então, algumas coisas que, de repente, você quer usar, elas podem não funcionar do jeito que você quer, porque pode ainda estar em fase de teste, é uma coisa de experimento. Esse daqui é bacana. Eu mexia muito com Flash, não tenho nada contra, mas o que eu achava, por exemplo, o Flash dava muita opção de animação e de efeito, e parecia que, às vezes, a gente queria usar tudo em todo lugar. Né? E o CSS3 oferece isso para a gente. Ele dá um leque de coisas bem bacanas,
mas eu acho que a gente tem que ter aquele senso crítico de saber o que usar e quando usar, né, para a sua aplicação não parecer uma árvore de Natal ali piscando, aí passa uma rena voando, umas coisas assim. Suporte, né, acho que esse aqui é o principal de navegador, e a coisa da redundância, não tem como, tem propriedade que só funciona com os prefixos. Eu vou passar rapidinho sobre esse tema aqui. Quem acompanha aí grupo de Facebook, enfim, isso daqui já era um tema, vai do céu ao inferno, literalmente. Quem não, acho que aqui a maioria conhece, então eu vou passar rápido. Quem não conhece, imagine que são, vou falar, ferramentas, enfim, que o objetivo é você escrever CSS. Né? Cada uma tem a sua feature, as suas coisas boas e coisas ruins, mas o objetivo é você escrever, né? Ou LES, ou SAS, ou estilos, e gerar um CSS. Esse cara é o criador do Animate.css, não sei se vocês conhecem. A opinião dele é bem bacana, né? É bom desde que seja usado em boas mãos, não é porque você... vou escrever SAS, então meu CSS é bom. Não, se o seu CSS nunca foi bom, não é porque você usa SAS igual jQuery, né? Se você não sabe JavaScript bem, não é porque você usa jQuery que seu JavaScript vai ser fantástico. Então, a minha dica, quer usar para processador? Lógico, não estou aqui dar dica para ninguém, mas o que eu acho que seria um caminho mais fácil. Fica bom em CSS. Aprende modularização, escala, herança. E aí, quando você tiver bom, você fala, não, estou bom em CSS, estou quase um Maljor aí. Aí você vira o Maljor mesmo, você fica bom mesmo. Porque, para quem não mexeu, eu mexo mais com SAS. Você pode colocar if, else, variável, e você faz cálculo, e seletor aninhado, e aí você gerar código que não precisa é bem bacana. É bem fácil, é bem fácil. E você acaba poluindo, o seu CSS vai ficando gigantesco e você não vê isso. Essa semana eu estava conversando com o Rafael Rinaldi, não sei se vocês conhecem, ele sempre fala uma frase que eu acho sensacional, que não é porque você pode que você deve, ou seja, não é porque você pode usar o processador que você já vai sair usando num projeto gigantesco, né? Até conversando, ele falou que quem fala isso é o Lucas Maza. Então, ou seja, não é porque você pode usar que você já vai sair usando. Então, pega um projeto pequeno ou pega um estudo, mexe numa coisinha no SAS ali, vê o que você está saindo de CSS, vê se era aquilo que você esperava mesmo. E uma coisa que eu acho bacana, não é porque está funcionando que está bom, né? Dá para muita coisa ser melhorada, né? O autor da frase aí é eu mesmo. Porque, às vezes, não, está funcionando, eu não vou nem olhar no meu CSS minificado ali, né? Para ver o que saiu. O importante é que está funcionando. Mas, né, já falei muito, então vamos começar a ver realmente, né, os paranauês aí. A minha ideia aqui é que quem não esteja muito familiarizado com CSS3, fale, da hora, vou usar, bem bacana. E quem já conheça, de repente, que possa fixar aí alguma coisa ou pegar alguma coisa a mais. Primeiro, cara, transforme. Sensacional, não tem muito o que falar, você consegue transformar um elemento. Você tem o suporte, eu me baseei aqui no can I use. Então, a sintaxe, quero usar. Não tem como, os prefixos. Aqui eu peguei todos que tem lá, então imaginando que você tem que dar suporte para todo mundo, desde lá de trás. Então, já vamos começar a ver. Translate. O que esse cara faz? Ele movimenta um elemento na tela. Beleza, position faz isso também, só mexe no top e no left. O que é bacana dele? Performance, você vai mexer com animation, é muito melhor, tem vários artigos falando disso. E a outra coisa mais bacana, ele não interfere em nada que está em volta. Então, você pode ficar tranquilo que o seu site lá não vai quebrar. Dois exemplos rápidos aqui de aplicação. Eu mexo o eixo X e o eixo Y, e aqui eu mexo só o eixo X. A gente consegue ver aqui, né? Não é a animação em si, aqui eu só estou mostrando o que acontece, né? Aqui eu vou tentar sempre mostrar o que está acontecendo. Então, estou mexendo o elemento em 100 pixels no eixo X. Aqui eu faço a mesma coisa, mexendo em eixo Y. Tá? Eu vou passar propriedade por propriedade. Aqui a ideia é que mostrar o quanto de coisa dá para fazer e super fácil. Esse cara, quem mexia com Flash, provavelmente deve estar acostumado, é você dar uma distorcida no elemento. Então, aqui, eu distorço só no eixo X, e aqui eu distorço só no eixo Y. Olha lá, bacana, né? Fácil. Então, vamos mudar um pouquinho, deixar essa coisa mais legal. A gente está falando de transformação, esse cara aqui você consegue mudar
aonde acontece a transformação. Por padrão, ela é no centro do elemento, mas você consegue mudar, passar valores. Então, esse cara que a gente viu aqui, que ele, se você for ver a base da transformação dele é no centro, quando eu mudo a transformação, né, a origem, ele fica um cara assim. Né? Então, às vezes, com um negocinho simples, você quer aplicar um efeito, você consegue resolver super fácil. Aqui é a mesma coisa, só mexo no o eixo, estou mexendo no eixo Y. Escala. Esse aqui é o mais simples, eu vou passar rapidinho, você escalar um elemento. Então, aqui eu estou escalando só no eixo Y, só no eixo X, desculpa. Aqui eu mudo só no eixo Y. Aqui é o que eu mais uso, acho que a maioria de vocês deve usar proporcionalmente. E aqui é mexendo na origem ali da transformação. Né? Eu joguei ela lá para o canto. Rotate, tem um exemplo de aplicação, você passa em graus, simples também, tranquilo, e mexendo na origem da transformação já dá um efeito totalmente diferente. Bacana. Já que a gente está falando de transformação, né, a gente consegue mexer com os eixos aí, né? Vamos deixar essa coisa mais bacana. Então, por exemplo, eu quero mexer só no eixo X. Bacana, estou rodando o elemento no eixo X. Mesma coisa eu consigo fazer esse cara aqui, né? Rodar sobre o eixo Y. Só que dá para deixar mais legal, adicionar uma perspectiva. Né? Então, você consegue, por exemplo, adicionar no elemento pi uma perspectiva, 600 pixels, e todos os elementos filhos vão ter essa perspectiva. Ou você consegue aplicar diretamente no elemento. Tá? Isso depois, fazendo um teste, você consegue ver a diferença entre um e outro. E aí, aquele cara que a gente tinha rodando fixo ali, né? Olha como já fica um negócio bem mais bacana. A mesma coisa o do eixo Y. E super simples, né? A gente não fez nada aqui. E aí tem infinitas possibilidades, né? Dá para fazer várias coisas bacanas. Esse cara é muito legal. Transform Style, ele admite dois valores, que são esse Preserve 3D e esse Flat. Visivelmente fica mais fácil de ver. Então, imagine que você aplica a perspectiva nesse cara de cinza que está em volta, no elemento pi. Você aplica essa propriedade que eu acabei de falar num elemento laranja aqui mais em volta e aplica qualquer transformação, né, nos elementos filhos. O que vai acontecer? Então, eu tenho os dois valores aqui, Preserve 3D e Flat. Você fala, pô, está igual mesmo. Só que quando você mexe, né, no eixo, né, você coloca uma animação, você vê a diferença aqui, os dois valores, né, o que muda em cada caso. Então, naquele cara, realmente, eu preservo o 3D da coisa. Aqui, eu estou aplicando um translate, né, em cada elemento, para jogar o elemento mais para frente. E aqui eu também estou aplicando isso, mas eu falo, não, vai ficar flat ali, não vai sair. E, para fechar, acho que esse aqui o pessoal deve conhecer também, Backface Visibility. Visualmente, também é mais fácil de entender o que ele faz. Então, imagine que a gente tem dois elementos e você coloca os dois elementos um por cima do outro. Se você for rodar, por exemplo, esse elemento, o padrão é acontecer isso aqui, né? É ele ocultar o cara de trás, né? E aqui você fala, não, esconde essa parte de trás para mim, e aí você mostra o cara que você jogou atrás. Tá? E aí você consegue viajar aqui com o que você consegue fazer com isso. Bacana. Quem mexe com pré-processador, o Ney Simões, não sei se ele está aqui ainda, ele tem um repositório no GitHub, muito bacana, de mixings de SAS, eu peguei alguns aqui, que são todos que a gente falou aí, perspectiva, transform style, enfim. Bacana. Esse era um que eu queria falar para vocês. Segundo Paranauê. É o transition. Esse, para mim, é o mais bacana. Você consegue suavizar a transição de um estado e outro. O que é estado? É um over, é um focus, é mudar uma classe. Então, você tem o suporte, você tem essa sintaxe aqui. O que é isso? Você tem dois caras que são obrigatórios. Você precisa falar a propriedade que você vai aplicar, você precisa falar a duração dessa transição. Tá? Esses dois caras aqui, a gente vai ver, eles são opcionais. Prefixo, que você vai ter que usar. Como que é a sintaxe dele? Aqui você passa, né, como eu falei, o obrigatório. Time function, quem está acostumado com Flash aí, é como de repente, como essa transição vai progredir no tempo. Né? Se você não passar nada, ele entende que você quer o easy, e o delay é quanto tempo vai acontecer essa animação, essa transição. Né? Vai demorar para começar. Por padrão, ela é 0.
Então, você consegue passar só as obrigatórias, né? Seria como você estivesse escrevendo esse cara aqui. E aí, um exemplo simples, né? Eu só estou mudando a transição do background, né? Aqui nesse cara à direita. Aí dá para você brincar mais. Então, aqui eu estou colocando um delay na transição. Então, ele sempre vai pegar primeiro o background, depois a altura. Muda o background, muda a altura. Você fala, pô, bacana, mas o que dá para fazer com isso? Né? É fácil assim? Dá para fazer muita coisa, mas tem muita pegadinha. Por quê? Quem, de repente, não mexeu aí já deve ter pensado em um monte de coisa. Por exemplo, isso daqui. Ah, vou esconder o cara e mostro ele depois. Vou tirar a altura dele e depois dou uma altura. E aí você se ferra porque não dá. Né? Ainda não dá. Né? Porque você não consegue, por exemplo, fazer a transição de um elemento que nem está na página para um elemento que depois vai entrar na página. Né? Na verdade, que não está sendo renderizado. Né? Mesma coisa aqui, você não consegue mudar a altura, né? Fazer essa transição de um cara que tem altura 0 para um cara que tem uma altura que você não sabe qual é. Né? E aí você consegue fazer algumas coisas. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei um transition no display. Não acontece nada. E aqui eu não vou falar gambiarra, tá? Eu fiz uma alternativa usando opacidade e altura. O que eu faço? Quando eu entro com o mouse no cara, eu zero a opacidade dele e zero a altura. Essa transição da opacidade eu faço para ela durar meio segundo. Então, em meio segundo, o elemento está lá na página, mas ele está sem opacidade. E depois eu faço a altura, com um delay de 0,5. Então, depois que passou esse meio segundo da opacidade, eu sumo a altura do cara, né, direto, boto aqui 0 para ser uma transição seca, porque a gente não vai estar vendo isso. E aí você consegue passar o mouse ali, o elemento não vai estar mais ali. E aqui eu faço o inverso. Né? Quando eu tiro o mouse, eu jogo a altura, jogo a opacidade, e aí eu faço a transição normal. Jogo a altura já logo de cara, né? Então faço o processo inverso. Eu jogo o elemento ali sem opacidade, e aí coloco a transição de meio segundo, né, para ele ir progredindo a opacidade de 0 até 1. Né? É uma alternativa, não vou falar gambiarra. Dá para fazer coisas bacanas, por exemplo, tab, né? Igual o Ciro falou. Né? Então, aqui eu faço toda a transição de JavaScript só para adicionar uma classe nos elementos. Todo o efeito, essa transição do conteúdo é usando CSS. Então, aqui eu estou usando um fadezinho pequenininho, mas dá para brincar, colocando um pouco de transform aí, fazendo o elemento aparecer. Aqui eu estou usando o translate, que a gente viu. Dá para fazer umas coisas, por exemplo, com o accordion também, que a gente usa direto. Então, aqui eu mostro que o transition no display não acontece nada, né, porque ele não tem como calcular. Então, aqui eu faço em relativa à altura, também é uma outra alternativa a se fazer, não gambiarra. O que eu falo? Eu dou uma altura máxima para ele e fecho ele, não deixo nada sair. Quando eu adiciono a classe, eu dou opacidade e dou uma altura aqui que o cara nunca vai chegar. Né? Então, se eu sei que esse conteúdo não vai sair de 5, 6 linhas, ele não vai chegar em 500 pixels. Tá? Então, eu dou uma transição ali, ele vai calcular até essa altura e consegue esse efeito aqui. Né? E dá para brincar. Se colocar um pouco de transform, aí você consegue fazer uma coisa assim, por exemplo. Né? É super fácil também, super tranquilo de fazer. E, de novo, para quem usa pré-processador, um mixing que eu uso direto no SAS, os 3 pontos aqui é para você colocar várias transições em um elemento. E esse cara também, que eu queria falar, Paranauê 3 Animation, é muito bacana. O nome se autodescreve, né? Você fazer animações com CSS. E não dá para falar de animação sem falar de keyframe. Quem mexe com Flash também deve saber o que é isso. Que é você controlar a sua animação, você descrever os passos da sua animação. Então, você tem o mais simples, né? A animação vai de um cara para o outro, ou você tem uma animação mais detalhada, né? Você controla, aqui não dá para ver, mas aqui é porcentagem, tá? 0, 50 e 100%, e essa porcentagem é relativa à duração da sua animação. Então, se a animação tiver 5 segundos, essa porcentagem aqui é relativa. Como que usa? Tá? A gente vai ver esse shortcode aqui, que coloca um atrás do outro. Eu vou pular para cá, já que é mais fácil. Então, até aqui é igual ao transition. Né? O que muda é que você não passa a propriedade, você passa o nome da animação. Iteration count. Quantas vezes sua animação vai acontecer?
Tá? Por padrão é 1. Direção da animação, a gente vai ver, por padrão é normal. Fill Mode, como o que está no CSS do keyframe vai interagir com o CSS do elemento. E o Play State, que é essa animação está rolando ou se ela está parada. Tá? Esses valores aqui de cima são os valores padrões. Que, se você não escrever nada, ele vai jogar isso para você. Então, você tem os prefixos que você vai ter que usar no seu CSS. Então, aqui eu criei uma animação chamada Inferno. E eu tenho um keyframe, Inferno, que é uma animação aqui de altura e de cor. E se eu fosse jogar, né, num arquivo CSS, isso daqui que eu escreveria seria a mesma coisa que eu tivesse escrito isso aqui. Tá? Ele jogou todos os valores default para mim ali, né, que seria como se eu estivesse escrevendo isso daqui naquele shortcode. Né? Assusta, mas depois você vê que isso vira automático, é super tranquilo. Então, eu separei alguns exemplos aqui para a gente ver, para entender. Então, time function. Eu coloquei aqui 6 valores que ele pode aceitar. Linear, easy, in, easy out, cubic Bezier, quem mexia com Flash, você passa uma função personalizada. E esses steps que eu não conhecia, é sensacional. Então, vendo, fica mais fácil de entender o que cada um faz. Então, a gente consegue ver a diferença de animação entre os caras. Né? Então, você tem o linear, que é o primeiro, o easy in, o terceiro, o easy out, o quarto. Aí você tem aquele cubic Bezier, né? Ele dá uma puladinha para cima, e o steps, que é... Aí você fala, que diabo que é esse negócio do steps? Né? Quem acompanha a Lea Verrou, né? Ela palestrou aqui no passado, ela dá um exemplo que eu depois fiz, que eu queria ver, que é isso aqui. Né? É só usando o CSS. Né? É sensacional. Quando eu vi, eu falei, isso é mágica, né? Vai ser aquele cara fazendo isso. Mas você consegue fazer isso só com CSS. Tá? Passando aqui por cima, sim, você tem 2 jeitos rápidos de se fazer. Né? Você pode ter o texto ali, né, e colocar um elemento por cima, e aí você fala, ó, o texto tem 50 letras, então você vai ter uma animação de 50 steps, e cada uma vai mostrando cada letra. Ou você faz o contrário, você zera a largura do título, né, da frase que você quer, e você faz a animação de 50 steps, só que dando a largura para ele. E aí você chega num cara assim, né, o cursor ali é uma animaçãozinha simples de mostra e aparece um cara infinito, e aí você consegue fazer um negócio assim, com CSS. Delay também é... Vou passar rápido aqui para não ficar cansativo. É o tempo que a animação vai demorar para acontecer. Né? Então, bem simples. Né? Acho que um demora meio segundo do meio e o terceiro demora 1 segundo. Esse cara, iteration count, quantas vezes essa animação vai acontecer? Né? Então, aqui eu dou um exemplo padrão, uma vez só, com 3 vezes ou infinito. Do meio ela roda 3 vezes e a última aí vai embora. Esse cara é muito bacana. É a direção da animação. Então, você tem 4 valores que você pode jogar lá. O normal, né, você não passa nada, o reverse, o alternate reverse. Tá, dá tempo. Primeiro cara, normal. Então, a animação ela começa lá em cima, acaba e pula de novo para o começo. O reverse, a animação já começa de baixo ali, tá vendo? Ela começa do ponto final. O alternate, o que ele faz? Quando ele chega no ponto final, ele não vai dar aquele salto de novo para o começo da animação. Ele vai voltar animado. Né? Então, você vê que ele não tem pulo. E o último alternate reverse, né, é a mesma coisa, só que diferente. Né? Ele começa do final, só que ele não vai pular para o começo. Ele volta animado também. E esse cara que eu acho que é o mais bacana, a gente até comentou no primeiro meetup de CSS, que é como... o CSS do keyframe vai interagir com o CSS do elemento.
Então, você tem esses 4 valores aí, né? Padrão, backwards, forwards e both. Né? Então, eu criei um keyframe específico para esse cara. Né? O que é bacana a gente ver aqui? O CSS do cara, né? do keyframe, desculpa. Ele é um cara que vem de cima para baixo e que vai do verde para o verde escuro. Tá? E você tem um elemento que ele está lá em cima, por padrão, eu dou um top para ele, e ele é laranja. Então, primeiro cara aí, né? Focar no primeiro quadrado ali. Ele tem o valor padrão dele. Eu coloquei um delay só para a gente ver. Então, quando a animação começa, ela é laranja, aí ele pega o CSS da animação verde e volta para o começo. Segundo cara, backwards. Ele já pega o CSS do keyframe. Então, vocês podem ver, quando eu dou F5, ó, ele já pegou o verde, rodou a animação, voltou para o CSS do elemento. O forwards, o terceiro, ele é o inverso. Ele só vai, quando acaba a animação, ele fica no CSS do keyframe, ele esquece o CSS do elemento. E o quarto cara, né, ele praticamente ignora o que está no elemento que o keyframe vai sobrescrever, então ele nem fica laranja. Né? Ele foi do verde para o verde escuro e ficou ali. E o último, não vou nem mostrar o exemplo, já que o tempo está curto. Se você der o pause de animação, não vai acontecer. Né? Isso aí você pode manipular do jeito que você quiser, mas, por padrão, ela vai estar sempre acontecendo. CSS3 não é só isso, tá? Tem muito mais coisa. Eu queria só mostrar isso para vocês, porque com isso só vocês já conseguem fazer coisas sensacionais, né? Principalmente nesses detalhes que o Neto falou, eu estou falando aqui. E aqui, né, todo mundo fala dica, dica não são dicas, são coisas que funcionaram para mim, né, que eu queria passar um pouco para vocês. Todos esses exemplos aí, os exemplos das tabs, do accordion, estão online, quem quiser dar uma olhada depois, está no GitHub. O repositório do Ney, que eu comentei, quem mexe com pré-processador, quiser contribuir. Não existe coisa boa ou ruim, ou melhor ou pior, né? Isso se a gente vê um monte de grupo de Facebook. Melhor é aquilo que vai funcionar melhor para você ou para o time que você trabalha. De novo, deixa alguma coisa pronta. Quem trabalha em agência sabe que você não tem o tempo de ficar explorando coisas e mexendo. Então, se uma coisa funcionou, não precisa criar uma conta no GitHub, um repositório, deixa um negocinho pronto ali, que quando chega uma coisa nova, você começa a desenvolver super rápido. Putz, isso aqui, que eu sou paranoico com isso, a gente comentou no Meetup também. Não é sempre você que vai mexer no seu código, você não vai mexer sempre no seu código. Né? Então, documento, mas CSS precisa? Não precisa igual um JavaScript, mas escreve ali, né, o que aquele componente faz, por que ele faz, aonde você vai usar. Né? E depois isso daí vai sumir no seu código minificado, né, se você minificar, né, o seu CSS. E essa última aqui, não sei se alguém já viu, aqui eu falo, sim, para você aprender o pouco de CSS3 que eu sei, foi fuçando mesmo. Esse cara eu fiz há muito... Opa, calma aí. Esse cara, se você digitar Pikachu, ele fala o nome dele. Eu fiz há muito tempo atrás, que eu queria saber o que dava para fazer com CSS3. Eu falei, meu, que animal, né, que dá. Recentemente, eu fiz esse cara aqui, que eu queria estudar mais animação. Então, são várias bandeiras aí, elas vão animando aí. Eu queria ver até onde eu conseguia chegar. Não tem uma div, né, não é igual aquele projeto que uma única div, não. Mas eu queria ver até onde eu conseguia chegar, né, com CSS. Está no GitHub, quem quiser dar uma olhada. E a parte que o Daniel falou, a surpresa, é um negócio bem bacana. Fiquei até bem feliz que o Elvis falou para eu falar, não vi a hora de dar 7 horas para poder falar disso. Então, de novo, quem conhece o Fê, aí, eu e ele, a gente organiza um meetup de CSS. É uma coisa recente, como eu falei, a gente só teve 2 encontros, e a gente criou imaginando assim, vamos fazer, né, CSS, a gente não sabe se a galera gosta, der certo, deu, se não der, não deu, valeu. E a gente marcou o primeiro encontro,
E aí, assim, tipo, deu uma semana, estava cheio já a capacidade do Meetup. Eu falei, nossa, vamos esperar. Aí, passou uns 2 dias, o Jeff do PayPal falou, não, vou ajudar vocês. Aí eu falei, Fê, vamos esperar acontecer, né, para ver se a galera vai gostar e tal. E a gente marcou o primeiro, que são as 2 fotos de cima, na Digital Garden, espaço mó legal, estava um dia mó bacana, a gente tinha colocado umas cadeiras aí, tinha um projetor, e falou assim, meu, sensacional. Aí a gente chegou, na hora que ia começar, começou a chover. E assim, não era, chuva, não. Uma garoa que nem molhava direito. Aí todo mundo pegou as comidas, as cadeiras, foi para essa sala aí, né? Um pouquinho menor, a galera ficou apertada e tal. Aí meio que parou de chover, eu falei, não, vamos voltar. Aí, não, vamos voltar. Foi todo mundo lá, não sei o quê. E na hora que a gente ligou o projetor, voltou de novo. Eu falei, deu. Os caras vão me matar, não vão querer mais ir para o Meetup. A gente pegou as coisas de novo e voltou para a sala. Mas rolou, feedback foi bem bacana. E essas 2 fotos são do segundo Meetup que teve agora. E aí, já fazendo o jabá, o Daniel fala um negócio no FEMUG que eu acho bem bacana, que o formato do FEMUG é não ter formato, né? E eu acho que o do Meetup de CSS segue a mesma linha. Então, tem gente que vai e leva o Note, tem gente que vai e não leva nada, tem gente que vai e fica um pouquinho e tem que ir embora. Então, assim, a gente teve algumas, não vou chamar de talks, mas o David pegou, quem viu o site do Front in Sampa, ele foi lá explicar como que ele fez a animação. O Felix falou de animação específica em Box Shadow. Então, assim, quem tiver interesse, pode falar comigo, com o Fê, tem esse link. Não precisa ter apresentação, não precisa ter nada. Só ter um tema bacana de CSS, mandar para a gente, aí, se de repente você puder ir no próximo encontro, você apresenta lá para a gente. E aí foi um negócio que foi dando certo, né? Eu fiquei super feliz. Eu coloquei até minha namorada para ajudar, ela está aí. Queria que vocês dessem um foco aqui, ó. O título da foto, a legenda da foto é assim, de hoje, mais um Meetup CSS não sei o quê. Aí a hashtag dela é, não entendi o que ele falou. Aí um amigo meu comentou, aqui eu só tirei, ele falou, pô, até você? Aí ela escreveu assim, só estou junto, não estou entendendo nada. Então, assim, até botei ela para trabalhar. E aí o Sérgio e o David, que são caras mais empreendedores, falou, meu, a galera está gostando, né? E uma coisa que, pelo menos me falam nos eventos, DevBeers, eu fui essa semana, falaram, que a galera gostou porque não tinha nada, né? E CSS3 é um negócio bem bacana, então, às vezes, até quem não mexia com CSS quer dar uma brincada, nem que não vá usar isso, né, no seu trabalho, na sua empresa. E lá ficou um ambiente bem informal, todo mundo brinca, dá risada, mostra alguma coisa que fez. Então, né, não vou dar uma de João Kleber, eu vou falar. Eu queria oficialmente mostrar para vocês, lançar para vocês, o primeiro evento de CSS que vai acontecer em 2015, CSS Conf Brasil. Tem o site, já está rolando, o Eventic, acho que já está rolando. Quem quiser saber mais, tá eu e o Fê, o Sérgio e o David na organização, né? Então, eles meio que empreenderam isso e falaram, meu, vamos fazer rolar. A gente falou, vamos embora, né? Vamos embora. E era isso, a novidade era essa. A gente não tem uma data fixa ainda. A ideia nossa é entre ser abril e maio do ano que vem e ser uma coisa bacana, né? Que a gente não tem nada disso hoje. E era isso que eu tinha para falar.